Muito bom dia para vocês. Estamos voltando com tudo. Vou fazer uma recapitulação rapidinha. Eu gostaria que vocês estivessem com o livro hoje, tá? Nós estamos estudando então Brasil agora, certo? Ou a América Portuguesa, né? Eu expliquei para vocês que nós estamos estudando esse período aqui, o período colonial, certo? Em que nós éramos colônia de Portugal ainda. Depois, logo a gente já está passando para Império, mas no momento nós estamos aqui. Nesse período em que o ouro era importante. Na verdade, toda a nossa receita, né? Ou tudo que vinha acabava vindo muito por causa do ouro. Falamos sobre o Marquês de Pombal, que ele era um ministro, né, na verdade, em Portugal, e ele meio que direcionava as leis tanto de Portugal quanto do Brasil. Ele era um déspota esclarecido, então ele tinha já algumas características iluministas, em que ele acreditava que o Estado deveria vir à educação, ele acreditava que a igreja não deveria ter tanta influência no Estado como ela tinha antes, né? Então ele vai transformar várias leis dele com esse objetivo, com o objetivo de mudar isso, mudar esse cenário. Vai tirar as capitanias hereditárias, né? Vai pôr fim nela, agora a terra é toda do Estado. Vai transferir a capital para o Rio de Janeiro, que antes era Salvador, vai expulsar os jesuítas, né, naquele processo de laicização do Estado, em que agora a igreja não tem mais domínio sobre o Estado, e ele queria ter a possibilidade de cobrar alguns impostos que não conseguia cobrar, por causa que as pessoas davam muito dinheiro para a igreja, então ele não queria isso, tá? Tinha as 10 iluministas, como eu falei. Com isso, ele vai precisar criar um imposto, que é esse subsídio literário, em que vai ser um imposto direcionado para a questão da educação pública, porque até então não existia, né? A educação era vinculada só à igreja, tá? Então, quem dava a educação era apenas a igreja, caso contrário, as pessoas não tinham. Mesmo assim, essa educação pública que a gente está falando, não era todo mundo que tinha direito, não, tá? Até porque a população mais pobre trabalhava, não ia estudar, então era uma classe média, tá? Que estudava, ou que seus filhos estudavam. Então, por exemplo, filho de médico, filho de advogado, esses iam estudar para poder, principalmente porque no futuro fazer faculdade fora, né? Essa necessidade de fazer sempre estudo fora, já que ele não permitiu com que tivesse universidades no país, fez com que várias ideias europeias viessem para cá, tá? Ideias de liberdade, ideias da razão, tá bom? E também criasse a ideia, no nosso pensamento até hoje, de que o outro é sempre melhor. O europeu é mais desenvolvido, o europeu tem mais ideias, ele sabe mais. Então, acabou que essa forma de criar, ou essa forma histórica, fez com que até hoje nós tivéssemos sempre essa ideia de que o outro, ou pessoa de fora, é melhor do que a gente, tá? Aboliu a escravidão indígena, como a gente já falou, só que já não era muito usado mesmo, mais por São Paulo, porque os paulistas antes não tinham muito dinheiro para pagar, para comprar escravo, então eles escravizavam indígenas, mas não compensava, não é porque eles eram bonzinhos com os indígenas, mas eles acreditavam que, não, eles viam, né, que o comércio de escravo com com a África dava muito dinheiro, né? Porque era um comércio assim bilionário, sabe? Então, permitia com que eles ganhassem muito mais se tivesse o comércio de escravo negro, com as trocas comerciais, o triângulo comercial que eles produziam com os Estados Unidos e outras ilhas, tá? Basicamente isso também porque eles pensavam que os indígenas iriam aderir às ideias portuguesas, tá? Diferente do negro, que eles não viam alguém como alma ou como pessoa, eles viam como animal. O indígena eles entendiam que sim, que tinha alma, só que precisava ser salvo, ser civilizado, porque eles não eram, tá? Falamos sobre o Tratado de Panos e Vinhos. Cai sempre pelo menos uma questão em vestibular, então, e é uma questão fácil, então aprendam para essas questões fáceis vocês não esquecerem, tá? Ou não ter que voltar muito depois.
Era um acordo, então, que Portugal fez com a Inglaterra, em que a Inglaterra compraria o vinho português e Portugal iria comprar os produtos industrializados da Inglaterra. Com isso, nesse acordo também, Portugal não poderia construir sua própria indústria. Você pensa, né? Que ideia é essa? Eles simplesmente deixaram ser dominados, né, pela Inglaterra. Tanto que o nosso ouro fica muito mais na Inglaterra do que em Portugal. Até porque eles não tinham como pagar tudo isso que eles compravam, porque produto industrializado é quase tudo, né, que a gente consome. Então, eles tiravam o ouro do Brasil e pagavam o que eles deviam para a Inglaterra, tá? Aqui, né? Portugal ficou cada vez mais dependente da Inglaterra e para pagar suas dívidas, dependente tanto de dívida, né, porque eles deviam, quanto de mercadoria, já que eles não podiam construir sua indústria. Aí teve a questão, durante esse período também, que a família real portuguesa vai ter que fugir de Napoleão com aquele acordo, né, o Pacto Colonial, né, em que... Não é o Pacto Colonial, desculpa. O bloqueio continental, esse. Quando o bloqueio continental não permite com que ninguém faça comércio com a Inglaterra, mas Portugal era horrivelmente dependente da Inglaterra. Então, eles têm muita dificuldade de poder se libertar disso, tanto que a família real vai ter que fugir, e quem vai trazer a família real de Portugal para o Brasil é a Inglaterra. Então, acaba que eles ficam ainda mais dependentes da Inglaterra por causa disso, tá? Tanto que chegou um ponto, na faculdade eu li uns artigos sobre isso, que a gente ia comprar tudo que a Inglaterra produzia, do tipo patins de patinação no gelo. Gente, onde que tem gelo no Brasil? Me diz. Não tem gelo no Brasil. Então, eles faziam a gente comprar tudo, tá? Como uma extensão de Portugal, tá bom? Porque de fato a gente era. A gente, mesmo no período colonial, durante um tempo a gente não foi só colônia, a gente também era considerado, ainda mais quando a família real veio para cá, uma parte de Portugal, é como se a gente fosse Portugal, tá? Então eles reinavam daqui. A parte do ouro que ficava no Brasil era pequena, e aquela destinada a Portugal também não pertencia lá, permanecia lá. Portanto, quem mais se beneficiou com o ouro português foi a Inglaterra. Se a gente abre os cofres da rainha, tá tudo lá nosso ouro. Descoberta do ouro, né? Como a gente falou, 1692 por aí. Aumento populacional absurdamente em Ouro Preto, Minas Gerais, né? Em que tanto várias nações do Brasil quanto de outros países vão vir para essa região para a extração de ouro, diversas formas de ouro, ouro de escavação, ouro que estava no rio também. Professora, bom dia. Desculpe, não entendi muito bem. Por que Portugal era dependente da Inglaterra? Por quê? Vários motivos. É que eles acabaram que... Lembra que a gente falou desde o início do ano que a Inglaterra foi o primeiro país a se industrializar, certo? Portugal estava meio estruturado na época e não tinha condições nem financeiras, nem de terreno para criar ovelhas, né? E a primeira industrialização, como a gente falou, no início do ano, ainda quando a gente estava nas aulas presenciais, né? Era o fator de terras, né? Para poder a industrialização, a primeira fase é têxtil, tá? Então é tecido. Acaba que só a Inglaterra se industrializa primeiro. Na segunda fase da industrialização, na segunda industrialização, é que outros países vão se industrializar. Mas, por meio de acordos que Portugal e a Inglaterra fazem, fica muito vinculado isso, tá? Um ao outro. Acaba que Portugal cria uma dependência. A gente não vai mais produzir, o país é pequeno, a população é bastante, a gente se preocupa com outras coisas porque eles eram muito mais preocupados com cuidar das suas colônias, né? Então, eles vão criando, sem querer, uma dependência, tá? E aí, quando tem todas as coisas que acontecem, né? O rei de Portugal morre, aí começa o período de reestruturação, quando o outro rei volta, né? Quando volta a governar. Ainda assim, eles viam uma forma de
de crescer com esses acordos com a Inglaterra, tá? E a Inglaterra ainda era pequena, ela vai crescer quando a industrialização acontece. Então, como é que ele fica dependente no início? Por meio de acordos, como eu falei. O grande fato é que perguntaram de novo, porque estava travando. O grande fato que causou tudo isso é porque a Inglaterra foi o primeiro país a se industrializar, tá? Isso foi o principal fato. E eles tinham toda a estrutura para isso. A maioria dos outros países não tinham essa estrutura. A gente falou sobre isso no ano passado, né? Nesse ano, no início do ano, né? A questão que eles tinham as jazidas para pagar tudo isso, eles tinham o terreno com os cercamentos, eles tinham uma mão de obra excedente nas cidades que não tinham o que fazer. Então, diversos fatos, né, criaram essa industrialização primeiro. Em compensação, Portugal era focado em outra coisa, tá? Focado em expansionismo, focado em reestruturar o seu país, já que agora voltou o rei de Portugal, né? Não era mais União Ibérica. Então, acaba que ele vai criando uma dependência do país industrializado. Hoje, mano, praticamente tudo que a gente consome é industrializado. Mesmo que no início fosse apenas o têxtil, ainda assim eles criaram acordos, né, para consumir esse produto têxtil, tá? Só que cada vez mais, como eu falei, né, vai enfiando num buraco a ponto de que Portugal praticamente vive à base da Inglaterra, tá? Porque aí tem a segunda revolução industrial e várias outras coisas, como mais do que isso, né? Mais do que a segunda revolução industrial, mais a questão de que Portugal é tirado, né? A nobreza portuguesa é tirada de Portugal pela Inglaterra. Isso causa muitos outros acordos que vão fazer com que Portugal seja completamente dependente. Chega um ponto em que tudo que a Inglaterra produzir, Portugal vai ter que comprar, ou o Brasil vai ter que comprar, tá? Tá, falei do aumento populacional, falei dos tropeiros, né, como comerciantes que levavam além do ouro, né? Eles não levavam ouro, eles levavam a comida, a roupa para essas pessoas que estavam, né, focadas apenas no ouro. Falei que em Minas Gerais era isso, mas que no Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco era alimento, Rio Grande do Sul era gado, Muares e charque. Muares era um tipo de um cavalo, né, uma mistura de raça. São Paulo, cana-de-açúcar, Bahia, tabaco, Maranhão, algodão e o mercado de escravo negro estava a todo vapor ainda, tudo bem? Com seus leilões de escravos. Mostrei para vocês, né, as imagens de Ouro Preto e Mariana. Tô só dando uma recapitulada, porque eu preciso focar nas outras partes, né? Isso daqui é importante para hoje, viu? Para a aula de hoje. Lembra que eu falei do Tiradentes? Ele vai ser morto aqui, ó. Nessa parte aqui, vai ser enforcado e seu corpo vai ser esquartejado e vai ser levado para diversas partes da cidade para que ninguém se levante mais contra o governo português. Aqui. Falei, né, sobre algumas insatisfações, né? Não precisa muito focar. Se você gostar de conhecer, pode até dar uma pesquisada sobre essas revoltas, tá? Que aconteceram. Acho que a mais importante aqui é a de Felipe Santos. Deixa eu achar onde é que tá para poder falar para vocês, tá, gente? Tá na página 26. Vão ser criados impostos, tá? Em várias regiões, em várias partes, e as pessoas não vão querer, né? Ao longo do período, eclodiram várias movimentações, entre eles a revolta do Maneta, que foi em 1711, aconteceu por causa do sal, tá bom? Com o surgimento de imposto, as pessoas não queriam pagar mais imposto que já pagava. Se você pensar, a maioria da população que morava aqui não tinha dinheiro. Mesmo com todo o trabalho, né, que tinha, ainda era uma terra muito no mato, né? Muitos animais selvagens. Mesmo com as pessoas aqui que já existiam, era difícil de morar. E Portugal só extraindo mais e mais, sabe?
Então, eles vão começar a criar essas revoltas. Então, se vocês quiserem fazer aí no livro de vocês, página 26, terceiro parágrafo, sobre o que era, né? Só para vocês terem uma ideia. A revolta da Maneta foi por causa do sal, o imposto sobre o sal aconteceu em Salvador. A revolta de Pitangui foi por causa da cachaça. Também o imposto sobre a cachaça. As pessoas com tanto trabalho pesado, né? Não tinha trabalho intelectual ainda nesse período, né? Então, eles bebiam muito também para aguentar tudo isso, né? E a Felipe Santos, o Felipe dos Santos, né? Foi em Minas Gerais, aconteceu em Vila Rica, tá? Foi por causa de Vila Rica. E aí começam esses movimentos da devassa, da derrama, que vocês vão ouvir agora, que foi o causador da Inconfidência Mineira, tá bom? A devassa. Gente, o que foi a devassa? Tá no livro de vocês, mas não tá a explicação bem do que foi, tá? Só um resumo. Mas ela era uma ideia de que Portugal, como a gente falou, né? Cada vez mais cobrando mais impostos, tá? Aumentou ou definiu um valor que deveria ser cobrado todos os anos de ouro, porque ele não via como o ouro tá acabando, né? Eu mostrei para vocês a época do ouro, mas se vocês olharem na página 25 do livro de vocês, vê que a grande momento do ouro foi até 1750, 60. E aí de 1760 começou a despencar. Por quê? O ouro é um bem considerado não renovável, mas ele renova, né? Só que demora muito tempo. Então, quando você extrai durante 100 anos, né? Se você observar aqui, uma hora ele vai acabar. Então, vai diminuindo, né, o número de ouro que eles vão encontrando, até para mandar para Portugal. Portugal determina um valor, tá bom? Que ele quer cobrar para essas pessoas. Só que não vai dar para pagar sempre, tá bom? Ele acha que está sendo roubado. Isso é um ponto importante, porque vocês vão ver. Calma aí, eu já explico. Peraí. O que foi então desse movimento, né? O que foi a devassa? Com tudo isso, vão surgir movimentos contra esses impostos, tá bom? E eles iam, de alguma forma, se levantar ou criar movimentos, criar revoltas contra o governo português, contra as pessoas que cobravam esses impostos. E aí nós temos a devassa. Esse movimento foi uma forma de Portugal não deixar com que isso acontecesse, com que essas pessoas se levantassem contra eles, somente depois dessas outras insurreições e satisfações, tá bom? E aí, o que serve a devassa? É uma apuração dos fatos para ver, ouvi que tem alguém que está se levantando contra Portugal. Então, vamos ver se realmente é verdade. Então, eles iam checar os fatos para, se fosse provado, condenar ou exilar essas pessoas que estavam se levantando contra Portugal, tá? Por exemplo, chegava-se até a morte exemplar, que é essa morte quando você prova que existiu uma... Como é que eu posso dizer isso? Tem um termo, esqueci o termo. Mas existiam pessoas que não apoiavam mais o governo português de alguma forma, então eles iam se levantar contra e se o governo descobrisse, poderia sim ser morto. Por exemplo, Tiradentes teve uma morte exemplar, tá bom? Por isso é que foi tão trágico. Ele já estava morto, pendurado, e aí ele foi esquartejado. E aí nós temos as ideias iluministas. Como eu falei, né, vários filhos de colonos vão estudar na Europa e vão trazer essas ideais que estavam afloradas lá na Europa, tá? Começavam a aprender sobre os pensamentos iluministas de liberdade, liberdade de ideais, liberdade de reflexão, poder falar, né? Porque até então eles não podiam nem escrever, né, boletins dos pensamentos e divulgar, era proibido, tá? E aí começa a surgir as notícias de independência dos Estados Unidos, que é a primeira colônia, né?
da América a ganhar sua independência, e do Haiti, que são a população no geral que foi e se levantou. Lembrando que essas ideias iluministas que vão vir não está na população baixa não, tá, gente? Está na população alta. E uma coisa é que eles tinham medo que a população escrava, que era muito maior que a população branca, se rebelassem contra eles, como aconteceu no Haiti. Então, eles vão também criar essa ideia de vamos nos libertar, tá bom? Metrópole e governadores começaram a ficar preocupados, como eu falei, né? Por que Tiradentes foi morto tão violentamente? Por que ele foi morto tão violentamente? Por causa da morte exemplar, como eu falei. Eu já vou explicar, né? Tem a ver com a Inconfidência Mineira. Mas foi porque ele teve uma morte exemplar. As pessoas precisavam ver que é isso que acontece com alguém que se rebelava contra o governo de Portugal. Então, eles espalharam o corpo dele por várias partes da cidade. Por estarem questionando o absolutismo, né, português, o sistema colonial e a escravidão. Então, essas ideias iluministas vão começar a questionar tudo isso. Tanto que vários iluministas vão se tornar absolutistas, vão se tornar abolicionistas, essa é a palavra. Abolicionista é quando eles querem a libertação dos escravos, tá? Gente, lembrando aqui, a Inglaterra, ela aboliu a escravidão primeiro e ela vai forçar o Brasil a abolir a escravidão. Por quê? Portugal não queria, não era a intenção de Portugal. Quando acontece, é por causa, tanto que existe um termo que chama para inglês ver. Porque apesar de ser abolido, ainda tinha escravo quase que no Brasil todo. Então, é assim, quando você faz alguma coisa para inglês ver, por exemplo, sabe aquela questão que você respondeu de qualquer jeito, só para dizer que você fez? Aí a professora lê e pensa, nossa, escreveu nada com nada, nem tentou. Então, tipo isso. Para inglês ver, é só para dizer que você entregou. Então, no caso, quando eles abolem a escravidão, foi nesse sentido também. Mas as ideias já estavam aqui, por causa que eles vieram várias ideias dessas da Europa, no geral, tá? Vão questionar todo esse sistema. A metrópole, né, Portugal, não vai gostar muito disso, não, tá? Também quem que quer perder o poder, né? Essas ideias, elas vão vir muito de poetas, escritores, cientistas e médicos, e esses grupos vão criar associações para discutir essas ideias vindas da Europa, tá? Como que elas poderiam ser aplicadas aqui nas Américas? O Brasil ficou proibido essas associações, como a gente falou, por exemplo, da devassa, né? Era proibido acontecer esse tipo de coisa. E essa devassa, então, ela vai ocorrer algumas vezes no Brasil, tá? Consideradas subversivas, ou seja, quando você fala que alguém é subversivo, é alguém que é contra as ideias que estão vigentes, contra o governo de alguma forma, tá bom? Um termo muito usado no período da ditadura no Brasil, tá bom? Também. Para as pessoas, por exemplo, a ditadura, né, militar, as pessoas da esquerda, elas eram consideradas subversivas, né? Os membros se reuniam clandestinamente. Então, eu vi, né, a casa que eles se reuniam na Inconfidência Mineira. Gente, é uma casa no mato. Até hoje, a cidade se construiu e eles criaram uma casa lá no mato para poder conversar e ter as suas ideias melhor estruturadas, para poder divulgar uma hora isso. E aí nós temos a Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, tá? Vão lá na página 28. A Conjuração Mineira, né? Ela foi um conjunto de eventos que ocorreu em Minas em 1789. Por que eu tô falando isso? Um conjunto de eventos. Porque teve as pessoas que vai acontecer o imposto, eles não vão conseguir pagar. Tá, eu vou explicar isso aqui, né? No século XVII, o ouro começou a extinguir, como a gente já falou sobre isso, né? Uma hora o ouro ia acabar, não tem como manter o ouro. E em 1719, estabeleceu-se o quinto. Gente, é muito importante que vocês lembrem o que é o quinto. É uma dessas questões que sempre cai em vestibular.
E eu não quero que vocês tenham que estudar isso de novo naquela época. Aprende, é muito mais fácil, tá? É só lembrar, é a quinta parte do imposto. Representava 20% de todo o ouro, tá? Coloca esse quinto, né? Que é esse imposto. O quinto é um imposto que representa 20% de todo o ouro daquele ano, tá? Então, o ouro era juntado durante o ano, até porque demorava de chegar em Portugal, né? Então, compensava eles juntarem tudo. E você tinha que pagar para as câmaras municipais ou a casa de fundição, que é aquela que eu mostrei para vocês, tá? Nas imagens. As câmaras municipais recolhiam o quinto, pagando 100 arrobas de todo o ouro por ano. Isso daqui é uma porcentagem. A gente usa arroba muito mais quando você pesa boi e essas coisas. Então, vocês têm uma ideia, né? É o mesmo peso do boi, de tanto ouro que era, certo? E aí eles recolhiam, tinham que ser em média 100 arrobas por ano, tá? Então eram vários impostos que eles tinham que pagar. Mas lembra, o ouro começou a acabar. Não era que eles estavam sendo roubados como Portugal achava, porque Portugal achava que as pessoas estavam roubando. Então eles nem sempre conseguiam pagar. E se acontecesse sem conseguir pagar 2 anos seguidos? Lembra que o imposto era anual, né? Acontecia a derrama. Gente, importante lembrar o que foi a derrama também. Então, escrevam isso, tá? Escrevam no caderno, escrevam em volta do livro, façam um círculo, coloca aqui que é de importante, tá? O que é a derrama? A derrama é a população pagaria pelo ouro que falta. Pensa. Aí, então, o governo português entraria na casa das pessoas e tiraria tudo que pode ter algum valor para poder pagar, porque ele achava que é a população que estava roubando ele. Pensa só, se o Brasil resolve que se a gente não pagar todos os impostos, ele vai entrar na casa de todo mundo, na sua casa, para poder pegar os seus bens para pagar o seu imposto. É tipo isso que aconteceu. Com seus próprios bens, quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos. Ainda assim, você pagava, entendeu? Todo mundo pagava alguma coisa. Você acha que a população ia querer a derrama, tirando os bens, não só joias, né? Porque nem todo mundo tinha, mas podia ser animais, poderia ser itens da sua casa, tá? Contribuiu, isso vai contribuir para o aumento da pobreza, tá? E o endividamento, tanto da população, porque não tinha como pagar tudo que eles queriam, quanto de Portugal perante a Inglaterra. Se a pessoa não tivesse nada, ela morava na rua, se ela morava na rua era outra coisa, mas ela poderia ter mercadoria que ela vende, ela poderia ter. É que, por exemplo, as comunidades mais baixas, né, os negros, por exemplo, eram os senhores que pagavam, né? Por exemplo, quem tem mais escravo paga mais, tá? Agora, quem é escravo, aí não tem o que pagar mesmo, não tem nem roupa do corpo direito. A derrama aconteceu 3 vezes na história, tá? Em 1763, em 1771 e em 1773. 63 e 73. Tá, aconteceu. Tá vendo que aqui, olha, foi pertinho, né? Porque a população cada vez mais foi tendo dificuldade de pagar, né? E aí o que ia fazer? Quantos políticos picaretas que tomam dinheiro público? Conta escorjante carga tributária, como nos tempos da derrama. Tiradentes. Gente, isso aqui é a bandeira de Minas, tá? Libertas que será. Esqueci o que é o outro. Acho que eu coloquei aqui. Ah, também, aqui. Se você vê, liberdade, por exemplo, é uma ideia da Revolução Francesa. Lembra que eles trouxeram as ideias europeias? Então, aqui. Aí acontece que, como eu falei, né, era um conjunto de fatos, né, que vão acontecer. Em 1788, existe uma ameaça da derrama de novo, porque o país não consegue pagar por 2 anos seguidos novamente. E a galera começa, a gente não vai ter como pagar de novo, nem quer que o governo vai outra vez invadir a nossa casa para tirar nosso ouro. Então começa um movimento, tá, de pessoas querendo falar sobre isso. Pessoal, coloca no chat aí quem está participando da aula, tá?
sempre homens da elite, tá bom? Porque a maioria da população não tinha nem como ter essas ideias de liberdade, tá? Eles tinham que trabalhar. Então, quase sempre a gente tem essa dificuldade, né? Que as pessoas que são intelectuais têm dificuldade de se aproximar, né, das camadas baixas, mas enfim, isso é outra discussão, depois a gente fala sobre isso. Grupos da elite, tá, vão se formar, tinham grandes dívidas com a coroa, de pegar, né, para comprar terreno, para comprar escravo, e pegavam dinheiro emprestado, e aí tinham medo que quando acontecesse a derrama, não só invadissem a casa, mas cobrassem essas dívidas. E eles não tinham como pagar ou não queriam mesmo, tá? Então, eles, sem medo, né, dessa cobrança de dívidas, eles vão criar esse movimento contra a derrama. Eles vão dividir as tarefas para não ter que pagar. Que tipo de tarefa? Um vai escrever sobre isso e outro vai divulgar isso pelas ruas. Dentre eles, a Conjuração Mineira, a Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, é como ficou conhecido a revolta de caráter separatista. Então, tinha esse objetivo, né, para que não houvesse essa região, que estava sendo organizada na capitania de Minas Gerais, no final do século XVIII. Essa revolta foi organizada pela elite socioeconômica de Minas Gerais e acabou sendo descoberta pela coroa portuguesa antes de ser iniciada, então nem chega a ser divulgado. Quando o cara que vai fazer, ele é tipo um ministro, eu esqueci o título dele. Quando ele chega aqui, né, para poder, ele vai, toda vez que tinha esse tipo de coisa, mudava, né, o líder. Aí ele vai chegar aqui, né, para poder cobrar. Quando ele vê que os ânimos não estão bons, ele resolve que não vai fazer, porque ele sabe que vai dar ruim. Ele teve um bom time, né? Então quando ele vê que vai dar ruim, ele fala assim, não vamos fazer não. E aí as pessoas meio que deduram que tá tendo esse movimento, entendeu? E aí vão ser presos, principalmente o Tiradentes, tá? Para poder acabar com isso. Gente, ele não foi o único preso, mas os outros tinham patentes mais altas, né, na sociedade, e acabam meio que ele serviu de bode expiatório, porque essas pessoas são exiladas, algumas nem isso, tá? Ficam presas um tempo e já sai. Eu fui no museu onde eles estão enterrados, os Inconfidentes. Eles são bem importantes para a história, porque do Brasil, né? Porque eles são um movimento forte separatista e contra os impostos vindos de Portugal, tá bom? Pessoal, eu gostaria que alguém lesse para mim. Levanta a mãozinha aí quem quer ler, que eu vou anotando aqui. Temos só 4 minutos de aula. Eu quero que leia a página 29, o primeiro parágrafo. E aí a gente vai lendo. Enquanto vocês levantam a mão, quem respondeu? Pedro, Natan, Igor, Eduarda, Gabi, Emanuele, Guilherme. Guilherme colocou? Não colocou só eu, mas acho que dá para ver depois. José, Vinícius, Guilherme. Ah, tá. Maria Isabel, Natan, Maria Luísa, Bruna, Sara, Mariana, Gustavo. Alice, tá. Duda, vou abrir seu áudio. Ui, abriu do Pedro, sem querer. Página 20. Pode começar? Pode. Ok. O primeiro parágrafo, é isso? Isso. Se quiser ler o segundo também. Tá bom. Tá, em 1788, a situação agravou-se novamente, pois a capitania não conseguiu juntar a quantidade de ouro exigida pelo governo de Portugal. Mais uma vez, a metrópole ameaçou lançar a derrama sobre a população. O risco de acontecer provocou inúmeros debates e discussões entre moradores de Minas Gerais. Essas conversas aconteciam em reuniões secretas. Uma vez que envolvidos
temiam ser acusados de estarem planejando alguma conspiração contra o governo. Pode ler o outro? Pode. Em outubro do mesmo ano, por exemplo, diversos homens da elite mineira se reuniram na casa do poeta e advogado Alvarenga Peixoto, é isso? Em São José del Rei, por conta do batizado de sua filha. Alguns eram proprietários de fazenda, de escravos ou de minas. Outros funcionários da administração pública. Havia ainda militares, advogados e lideranças religiosas, intelectuais e entre outros. Obrigada. Vocês estão vendo que, então, eles aproveitavam as oportunidades para poder comentar, né? Para poder conversar. E até o batizado da menina virou um momento de poder conversar sobre as ideias, né? O que eles iam fazer com esse movimento. Gente, mais alguém quer ler? Vai ser a última pessoa, porque já deu tempo. Tem 1 minuto só de aula. Quer ler, Gabi? Ninguém me responde. Se levantar a mãozinha, eu sei que você quer. Ok. Pode ler. Muitas dessas pessoas tinham grandes dívidas com a coroa, que, caso fossem cobradas, poderiam levá-las à falência. Assim, chegaram à conclusão de que, caso a derrama fosse anunciada, deveria ser organizada uma revolta contra o governo português. Para angariar apoio à rebelião, acertaram que o levante começaria quando a derrama fosse decretada, algo previsto para os primeiros meses de 1789. Pode continuar? Sim, tá acabando. Nessa e nas reuniões subsequentes, foram divididas as tarefas pertinentes a cada um dos integrantes desse movimento conspiratório, como compra de armas e de munição, estratégias de divulgação do levante, articulação com as tropas que viriam de outras regiões e etc. Pode continuar? Com o tempo, as conversas foram se tornando cada vez mais públicas ou passaram a ser feitas sem reservas. Os temas discutidos também se expandiram. Além da situação fiscal, o grupo debatia a conjuntura política da América Portuguesa e a independência do